Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre expressões numéricas. Primeira questão, calcule o valor das expressões numéricas. Essa questão não é de marcar, certo? Então cada um desses itens vão precisar ser resolvidos. A ideia é que você observe que, à medida que os parênteses mudam de lugar ou englobam mais números, os resultados vão ser diferentes. Então se você fizer essa letra A da maneira direta aqui, certo? Você vai ter 36 menos 5 mais 12 mais 10, isso. Se você resolver diretamente, você vai ter 36 menos 5 é 31, repete o mais 12 e o mais 10. 31 mais 12 é 43, e repete o mais 10, e 43 mais 10 é 53. Mas se, por exemplo, veja, se você tivesse a situação dos parênteses aparecerem aqui, pegando o 5 e o 12, veja que o resultado vai ser outro. Vamos lá, 36 menos 5 mais 12 mais 10. Veja que o resultado ia ser outro, só por conta desses parênteses. Você vai ter 36, mas como você tem parênteses, você precisa resolver dentro dos parênteses primeiro. Então você repete o 36 menos 5 mais 12 é 17 mais 10. 36 menos 17 vai dar 19. E vai ficar 19 mais 10. E 19 mais 10 é 29. Então veja que os resultados não são o mesmo. Então a letra A a gente já sabe que dá 53, porque isso é o processo. E aqui como exemplo eu coloquei os parênteses aqui pegando o 5 e o 12, certo? Mas não é a letra B, porque na letra B vai ser menos. Aqui foi mais, o meu exemplo foi mais. Na letra B é menos. E você segue a mesma ideia nas outras letras. Resolve primeiro dentro dos parênteses para poder fazer a operação final. Segunda questão. Se Carlos tivesse mais R$8, poderia comprar um sorvete por R$1, um sanduíche por R$8 e ainda lhe sobraria R$1. Quantos reais Carlos ainda tem? Então a pergunta se refere a uma quantia, veja, que no início ele não diz quantos reais Carlos tem, certo? Ele diz que se ele tivesse 8, ele poderia comprar um sorvete de R$1, um sanduíche de R$8 e lhe sobraria R$1. Então a situação que ele tem é essa. Vamos apagar isso aqui, que é da questão anterior. E aí você tem uma quantia desconhecida, né? Uma quantia que você não sabe quanto é, vamos chamar de quê? E se ele tivesse mais 8 nessa quantia dele, ou seja, se essa quantia tivesse mais R$8, ele conseguiria comprar, ou seja, subtrair aqui R$1 para um sorvete, então ele gastaria R$1 com sorvete, e ele conseguiria gastar R$8 com um sanduíche. Isso ainda ia dar R$1. E por quê? Porque ia sobrar R$1. Então, se ele tivesse essa quantia aqui, essa é a quantia de verdade que ele tem, esse Q. Mas se ele tivesse mais 8, ele poderia gastar R$1 com sorvete e 8 com sanduíche. E tudo isso ainda ia sobrar R$1. A pergunta é, quanto ele tem? Dica, você resolve esse lado aqui, esquerdo, certo? Elimina parênteses, faz essa conta aqui do lado esquerdo. Isso vai te dar o Q menos alguma coisa, certo? E a partir desse Q menos alguma coisa que você vai descobrir. Você vai relacionar esse lado com esse aqui. Você tem uma quantia que você gastou um determinado número e sobrou tanto. Quanto é a quantia? É o que ficou mais o que você gastou, certo? 38, que é a terceira questão. Na caixa de entrada de seu e-mail, Pedro acumulou 650 mensagens e deletou 288 delas. Dias depois, recebeu 749 mensagens e apagou 1000 mensagens. Letra A. Determine a expressão que corresponde a essa situação. Então, veja, o que você vai fazer é uma expressão numérica seguindo o que foi dito aqui. Ele tinha isso, ele começou com essas 650, então você já sabe que começa com 650 a sua expressão. É como, por exemplo, se ele tivesse 36, então ele já começaria com 36 aqui, como na letra A, certo? Mas ele tem 650. Deletou 280, ou seja, ele apagou, então ele subtraiu 288. Dias depois ele recebeu 740, ou seja, esses 740 foram somadas ao que tinha, certo? Ao que ficou quando ele deletou 288. Mas a ideia é que você monte a expressão. Então é 650, deleta, ou seja, subtrai 288, recebe, soma 740 e apaga, subtrai 1000, certo? Isso vai te dar a expressão, que no caso é a letra A, que corresponde à situação. Letra B. Quantas mensagens ficaram na caixa de entrada de Pedro? Aí sim você vai fazer a conta. Ou seja, você vai resolver a expressão que você obteve
na letra A. Quando você resolver a expressão que você obteve na letra A, aí sim você vai ter o resultado da letra B, certo? Na quarta questão, é bem parecida com a terceira. Um alpinista, depois de subir 455 metros de uma montanha, subiu mais 325, porém escorregou e desceu 18. Depois ele tornou a subir 406. Determine a expressão correspondente a essa situação. Veja, é a mesma coisa da letra A da terceira. Então o que você vai fazer é escrever os números na ordem, somando e subtraindo de acordo com os seus significados. Então ele já estava aqui a 455 metros, e aí ele subiu mais, né? A própria palavra já está aqui, mais 325, escorregou e desceu, né? Quando ele desce, ele subtrai a altura, 18, e depois ele tornou a subir 406. Ou seja, se ele subiu, ele somou mais 406 metros, a altura que ele se encontrava. Letra B. Qual é o valor dessa expressão? Aí você vai resolver a expressão que você obteve na letra A. C. A que altura se encontra esse alpinista? A altura em que ele se encontra é exatamente o valor que você obteve na letra B em metros, certo? Se na letra B der o valor 300, então é porque na letra A, ou melhor, na letra C, ele vai se encontrar a uma altura de 300 metros, certo? Então, novamente, letra A, determinar a expressão é escrever essa situação aqui em forma de número, ou seja, 455, subiu mais 325, escorregou e desceu menos 18, depois tornou a subir mais 406, certo? Na B, o valor da expressão. Qual é o valor da expressão? É você resolver a expressão da letra A, e na letra C é você escrever o resultado da letra B em metros. Quinta questão. Pense em um número de 3 algarismos e escreva esse número por meio de uma soma de 4 números. Substitua 2 desses 4 números por diferenças de outros números. Determine a expressão numérica. Então, ele pede que você escolha um número de 3 algarismos e escreva ele como uma soma de 4 números. Então, a gente tem um exemplo aqui com 100. Eu escolhi o 100, certo? Você não precisa escolher o 100, você pode escolher qualquer outro número de 3 algarismos. 128, 434, 576, enfim. E aí eu escrevi ele como uma soma de 4 números. Por exemplo, 10 mais 20 mais 30 mais 40 dá 100, certo? E ele pede que você substitua 2 desses 4 números por diferenças de outros números. Que diferenças são essas? Essa é uma resposta pessoal, certo? Eu estou só fazendo o exemplo. Então, por exemplo, vamos fazer a substituição. Eu vou substituir aqui. Substituição. Aqui vai ser. Eu vou trocar o 10 por 30 menos 10, que no caso é 20. Então, no lugar do 10, eu vou colocar 20. E o 20 eu vou trocar por 40 menos 20, que também é 20, certo? Então, vai ficar 20 mais 20, mais 30 mais 40. Veja que eu substituí o 10 e o 20. Só que o 20 ficou sendo ele mesmo, certo? Eu poderia ter feito 30 menos 20 e botar um 10 aqui. Vamos fazer isso. Pronto, em vez de substituir o 20 por 40 menos 20, que dá 20, vamos substituir o 20 por 30 menos 20, que é 10. Então, aqui vai ficar 10. Veja que 20 mais 10 mais 30 mais 40, novamente vai dar 100, certo? De novo, dá 100. Então, se você fizer isso com outros números, também será se daria novamente o mesmo resultado, certo? A pergunta seria essa. Mas o que você vai fazer na questão não é se preocupar com isso. É simplesmente fazer esses 3 passos. Você escolhe um número de 3 dígitos, escreve ele como uma soma de 4 números, certo? No meu caso, 100 aqui. Eu escrevi assim, mas poderia ser outras somas, certo? Poderia ser 10 mais 30 mais 20 mais 40, certo? Seria outra ideia. Mas, enfim. E aí você vai ter a substituição. Você vai substituir 2 desses números, a sua escolha, por diferenças entre outros números aqui. Por exemplo, você pode substituir o 10 aqui por 40 menos 10, vai ficar 30. E substituir o 20 por 30 menos 20, por exemplo, que fica 10. Certo? O que você vai acabar fazendo é só trocando os números de lugar e a tua soma vai dar o mesmo resultado. Certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.